Bom dia, alunos! Sejam bem-vindos à nossa nona aula, nossa penúltima aula de língua portuguesa voltada a figuras de linguagem. Espero que esteja tudo bem com vocês, assim como comigo está tudo certo. Nós vamos chegando na reta final aí das nossas 10 aulas, do nosso conteúdo, né, que buscou trabalhar no decorrer de todas essas aulas as figuras de linguagem consideradas mais importantes e também com mais fácil entendimento, né, que nós podemos repassar para vocês. Mas o conteúdo ainda não acabou, né? Infelizmente nós temos mais alguns assuntos para tratar, para conversar com vocês. E hoje nós trabalharemos antítese e gradação, tá, pessoal? Ainda está localizado dentro da questão de significado, semântica. Então, quando a gente está falando de antítese e gradação, lembre também que está ligado ao significado das palavras, tá? Então, eu vou ser breve nessa videoaula para vocês, a gente poder focar mais nos exercícios de revisão, tá? A revisão vai trabalhar as aulas 6, 7, 8 e 9, se não me engano, ou 6, 7, 8 e 9, tem que verificar o cronograma ali certinho. Tá? Dessas novas figuras de linguagem que nós vimos até então. E também na outra aula vou trabalhar alguns exercícios, vou deixar para vocês, ao final da aula, uma lista de exercícios para vocês irem fazendo até nós verificarmos a 10ª aula e corrigi-los, tá? Mas, enquanto isso não chega, eu quero passar para vocês o conceito que nós temos de antítese, tá? Dentro das figuras de linguagem. Novamente, eu peço que vocês peguem o caderno e sempre copiem o que eu postar aqui, tá? Que é o que eu resumi para vocês. Basicamente, era o que eu estaria postando num quadro, né? Em sala de aula, se nós tivéssemos condições de estar numa sala. Então, eu queria passar para vocês se eu resumir aqui, tá? Antítese, pessoal. Fala de ante, opostas, tá? São situações opostas. São expressões opostas, expressões de significados opostos, como, por exemplo, bem versus mal, vida e morte. Por exemplo, aquele cachorro foi atropelado, estava entre a vida e a morte. Ontem choveu e fez calor, então chuva e calor, né? Chuva e seco. Essas coisas, tá? Eu fiz aqui um resuminho para vocês, eu quero que vocês tenham esse resumo no caderno, tá? Tenham anotadinho, dê uma pausa no vídeo. Aqui fala sobre antítese, tá? E são alguns exemplos que eu tenho aqui citado para vocês. Como de costume, vamos acompanhar as fontes da InfoEscola, tá? Lá diz o seguinte: antítese é o emprego de palavras ou expressões de significados opostos. Os jardins têm vida e morte, né? Então, esse é o exemplo dado pelo próprio site. E ao clicar em cima da palavra antítese, vocês vão ser direcionados para outra página que vai estar esmiuçando mais o conteúdo, vai estar explicando melhor, né, essa questão da antítese. Mas sempre lembram de anti, é o oposto, né? Lembrem de antigripal, você vai tomar uma vacina para combater, para ser o oposto do vírus da gripe, né? Então eu sempre penso assim, antítese a gente lembra de contrário, tá? Agora nós vamos adentrar em gradação. O que é a gradação? A gradação quando nós falamos nesse contexto, a gradação a gente tem que lembrar de grade, ou seja, quando temos uma grade, temos um crescimento, temos uma intensidade a seguir, grades a seguir, né? Assim como no curso de letras nós temos grades e disciplinas, na língua portuguesa também nós temos questão de grades, né? Por isso gradação. Ela vai intensificando a ideia. Então, o que o site... Vou primeiro ler para vocês aqui o que a InfoEscola diz, tá? Rapidinho aqui. Gradação ou clímax, tá? Quando a gente fala em clímax é aquela coisa, aquela ênfase, né? Ó, eles dizem que o clímax ou a gradação é uma sequência de palavras que intensificam uma ideia. O exemplo que eles dão. Porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente. Então, vocês viram ali o que eles fazem com o gado? Eles marcam, tangem, ferram, engordam e depois matam. Eles dão uma ideia
de crescimento, a ideia de, né, só se for para eles, que para o boi não é, né, para o gado, mas assim, de intensificação da ideia. Então, eu trouxe outro exemplo para vocês, que é o exemplo que eu considero bem importante, tá, para vocês gravarem. Eu fiz uma frase de como a prof está se sentindo hoje, né? Porque a gente acaba ficando em casa nessa quarentena e acaba todo mundo ficando um pouco bem clausurado em casa. Mas então, vamos lá, brincadeiras à parte, eu fiz aqui, ó. Gradação, a gente tem a intensificação, então eu copiei no caderno e olha só o exemplo que a professora fez hoje. Estou gorda, feia e descabelada. Então aqui eu estou dizendo que eu estou gorda, feia e descabelada, pessoal. Então, dá a ideia de intensificação. Então, vocês vão pensar, meu Deus, essa professora é muito feia, porque além de tudo, ela é gorda e descabelada, né? Então, essa é a ideia que a gradação quer trazer para vocês. A ideia de intensificação. Por exemplo, outra frase. Ontem choveu tão forte que desmoronou o barranco, caiu o telhado e destruiu o encanamento. Então, nós temos aí vários fatores que contribuíram, que a chuva causou, né? Estragos que a chuva causou. Pessoal, então, mediante a isso, como eu sempre peço para vocês, às vezes eu peço menos e às vezes eu peço mais, hoje eu vou pedir para vocês fazerem apenas 2 frases de antítese e 2 frases de gradação, tá? Para vocês terem no caderno. Porque a próxima aula nós vamos direcionar os estudos para a questão de revisão, né? Questão conceitual, revisional, e eu espero poder contar com vocês na próxima aula. Então, para hoje o que nós temos é isso. Temos várias figuras de linguagem que não conseguiremos abordar no decorrer dessas aulas que nós mencionamos, né? Então, o intuito dessa metodologia é buscar de uma fonte só conceitos para ficar mais claros para vocês, né? E não estender muito. Claro, temos figuras de linguagem que são importantes e a gente não conseguiu verificar, mas então nós precisávamos de mais aulas e de um campo e um espaço maior para debate, tá bom? Eu aguardo vocês na próxima aula. Tenham bons estudos e até breve. Um abraço da professora Andressa.